Oi, meus amores. Eu sou Vivi Machado e vamos começar mais um episódio do podcast Mulher, Você Pode. Antes de eu te apresentar a nossa convidada de hoje, eu vou te fazer um convite. Curte, compartilha, passa para outras mulheres todo esse conteúdo maravilhoso que a gente vai entregar hoje aqui. Às vezes, uma fala muda a vida da pessoa. Hoje, estamos com a Cris Pecin, que é empresária, líder do Terra aqui no Brasil, e que ela vai nos explicar melhor depois como funciona. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço esse convite de poder aí compartilhar minha história com outras mulheres. Então, Cris, eu quero te convidar para que tu possa contar para as mulheres a tua caminhada empreendedora. Bacana. A partir de onde? A gente começa dentro do A Terra? gente pode começar o que te preparou antes do Terra. Eu comento que eu venho de uma família muito empreendedora, eu sou gaúcha, eu moro hoje em Florianópolis, quer dizer, já há muitos anos eu moro em Florianópolis, mas eu sou gaúcha, sou de Canela, no Rio Grande do Sul, e venho de uma família muito empreendedora, todos na minha família empreendiam, engraçado que você vem para morar em Florianópolis e é uma cidade de funcionário público, né, e eu tinha uma visão tão de empreendedora que eu fui fazer faculdade de Direito e eu brinco que lá que eu entendi que juiz não era o dono do cartório, não era o dono de que mandava, né, porque eu sempre achava que tinha um dono da empresa. Eu sempre vi qualquer coisa de uma forma empreendedora mesmo, né, empresarial. E só que eu também sempre tive muita vontade de ter independência, né, desde muito cedo. Eu não queria depender das coisas que a minha família tinha. Eu era muito curiosa, eu queria viajar, morar em outros países. Eu sempre fui aquela pessoa curiosa, ousada. Eu acho que você tem uma característica, talvez seja essa coisa do intenso, do curioso, do querer a novidade. E aí, então, eu fui morar em outros lugares e depois, quando eu voltei, eu quis morar em São Paulo. Acho que a única vez que eu trabalhei como empregada, vamos dizer assim, foi quando eu fui querer fazer faculdade em São Paulo. Eu fui morar um tempo na Austrália, quando eu voltei, eu fui fazer faculdade em São Paulo e naquele momento minha família não apoiou muito e, bem, filhinha de papai, eu vou assumir, eu tinha que me virar. Então, como é que eu ia fazer para me virar? Eu resolvi fazer faculdade de moda. Já era minha terceira faculdade. Gente, eu dei trabalho no começo. Falei que eu era curiosa. E era minha terceira faculdade, as outras duas eu não concluí, que foi Direito e Publicidade. Na terceira, que era moda, que era uma grande paixão, e ainda é uma grande paixão minha. Eu fui trabalhar de hostess num restaurante bem famoso da cidade. E aquilo para mim foi um aprendizado, porque eu tímida tinha que receber as pessoas. Né? As pessoas não acreditam, gente, mas eu sou tímida. Então, ali eu comecei a trabalhar. O quebra-gelo no momento de se relacionar com os outros. Exatamente. Já foi o primeiro. Exatamente, foi a minha primeira experiência. E aí, eu me formei em Direito, em moda. Morei todo esse tempo em São Paulo, morei um tempão lá, conheci muita gente, me relacionei com várias pessoas, muitas empreendedoras. Minha visão, minha cabeça lá mudou bastante de novo. Eu acho que a vida me preparou em todos os sentidos, as experiências que eu me propus a colocar fora da caixinha, né? E aí, voltei para Florianópolis. Daí eu fui estagiária em 2 marcas de moda. E numa eu fui fazer uma viagem, quando eu voltei da viagem, eu quebrei o pé e fui demitida. E aí, quando eu quebrei o pé, eu tinha que me virar com a muleta. E aí a minha mãe disse, não, vem passar uns dias em Floripa. E lá, minhas 2 grandes amigas me visitando na minha casa, a gente teve a ideia de abrir uma marca de roupas que seria a Bertô. Lá a gente começou a empreender dentro da área de moda. Foi minha primeira experiência com isso. Com que idade? Eu acho que eu tinha uns 29, talvez um pouquinho antes, 27. Por aí, eu acho que, né? Uns 27, 29, não lembro exatamente. Mas por aí. E foi uma experiência muito bacana. A gente chegou a fazer um barulho bacana. Era uma época que ainda não tinha essas coisas de roupas básicas, e a nossa ideia era exatamente um básico de luxo. Então, camisetas de algodão egípcios, camisarias de seda que não tinham ainda no Brasil. Era uma coisa que a gente estava pegando de fora e trabalhava só com padrão e muita qualidade. Era a época que estava começando os blogs. E eu lembro que a gente mandou de presente para a Lala Hood uma camiseta
E a irmã dela e ela usaram, era uma regata que atrás era toda de renda. E gente, foi impressionante, assim, naquele dia elas usaram, era o começo disso e já era uma coisa surreal. O nosso telefone não parou de tocar para vender. Chegamos a vender para outras lojas, mas a gente não sabia administrar. Então, a gente não conseguia. E a moda no Brasil ela é muito complicada, né? A questão da produção para venda do lojista, você vira quase um banco, né? Assim, você tem que pagar antecipado o tecido, segurar a onda do lojista, às vezes o lojista não te paga, então virava um caos. E aí a gente não deu conta. Na época eu também estava indo morar em Portugal, minhas sócias eram advogadas. Tu sempre teve uma vida bem ativa, né? Sim. Aquilo lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Meu apelido na minha família era 2 anos. O que é o período que dura as coisas? O período que duravam as coisas na minha vida, 2 anos. E era, gente, chegava a 2 anos qualquer coisa, cidade, namoro, trabalho, 2 anos. Sempre 2 anos. O estigma que era, não é mais, mas era o estigma da minha vida. Mas é bom, então, a gente comentar também sobre o quanto foi importante esse teu despertar em relação ao gerenciamento. Total. Aqui teve uma falha e eu aprendi. Isso ficou dentro de mim. E eu percebi que já não era uma coisa que eu queria. Eu não sou boa em administração de números, de coisas. Eu sou boa em administração de pessoas e emoções. Outro recorte bom para a gente fazer. Mulheres, é importante também vocês se darem conta no processo de autoconhecimento que a gente não é boa em tudo e tá tudo bem. E o que vale, muitas vezes, é a gente descobrir naquilo que a gente não é boa. Que vai fazer diferença, porque aí já tem um despertar. Ok, eu não gosto disso, eu não sou boa nisso. Mas eu sou boa em outra coisa. E as pessoas tendem a querer melhorar aquilo que elas não são boas. Melhora aquilo que você... Desculpa. As pessoas tendem a melhorar aquilo que elas não são boas. Se você melhorar aquilo que você é bom, você vai se tornar excelente. Então, se livra do que você não é bom. Se puder, se livra. Se não der, nem dá para fazer só aquilo que a gente gosta. Claro. Ser bom é diferente de fazer o que a gente gosta, né? Tem uma diferença bem grande nisso. E é italiana aqui, né? E aí... Aí tô assim, há 2 anos pegou e depois da moda foi para onde? A gente viu que não estava dando certo, fizemos uma reunião entre amigas, somos amigas até hoje, isso é muito legal, a gente não deixou a crise, a gente teve um prejuízo. Eu brinco como tudo é proporção. Naquele momento, o que a gente teve de crise, de dívidas que a gente deixou, para mim parecia uma coisa imensa. Hoje eu dou até risada do valor. Mas foi a minha primeira experiência. Depois disso, um tempo depois, quando eu voltei, eu fui morar fora, quando eu voltei, eu abri um restaurante chamado Chez Cris Café Bistrô, aqui em Florianópolis. Tem esse restaurante até hoje, era pertinho da casa dos meus pais, e lá foi muito bacana. Eu fiquei 2 anos lá, e aí para mim lá foi assim, a questão de eu ficar presa. Eu falava assim, gente, eu tô presa nesse lugar, eu não consigo sair. Eu cheguei a pensar em fazer franquias na época, eu sempre fui meio megalomaníaca. Né? Eu não dava certo, mas eu era megalomaníaca. E daí, realmente, 2 anos depois eu vendi o restaurante. Foi quando eu realmente ganhei dinheiro, dentro desse, né, que tipo, durante o período que eu estava lá, porque as pessoas têm uma visão, deve ter tudo que ela fez na vida deu certo, então ela deu certo aqui. Não, gente, tudo que eu fiz antes deu errado. A verdade é o contrário. Mas tu continuou teu processo Exato. de autoconhecimento e fazendo em ação. Uma mulher que estava sempre em ação. Exato. E lá eu percebi, nesse momento, eu percebi que eu gostava, que eu era boa de gestão de pessoas, porque eu não entendia de gastronomia, assim como eu gostava de comer bem, entendia de paladar, gastronomia, eu sentava com as minhas chefes e orientava o que eu achava, mas eu não sabia fazer, eu não sabia comprar. E eu soube delegar, eu eu vendi o restaurante sem nenhum problema legal, depois passou os 2 anos, não tive nenhum processo, o que é bem raro em restaurante. Não rodaram muitas pessoas no meu restaurante, o que também é raro, normalmente o restaurante roda muito, ainda mais em Florianópolis por causa do verão, e eu soube lidar muito com a gestão de pessoas. Aí eu percebi que eu já tinha ali eu fui percebendo a minha habilidade, que talvez era realmente gerir, lidar com pessoas, mesmo lá também, de novo, desenvolvendo a parte da minha timidez. A minha timidez era tanta, gente, que chegou uma época da minha vida que eu não pegava o telefone para ligar para as pessoas, sabe assim, ligar para a net para fazer um pedido, não existe. Então, não existia para mim. Só que, cara, eu sabia que eu precisava mudar. E tu
Tem alguma noção, assim, por que tu acha que tu tinha toda essa timidez? Eu, na minha opinião, timidez é medo de julgamento. Medo de julgamento. Eu acho. A gente tem aquela coisa do julgamento, né? Que todo mundo tem. Só que aí eu aprendi a me desafiar. Vamos falar, vai assim mesmo. E um pouco disso, assim, não... Mas nesse sentido, eu acho, no meu caso, pelo menos, assim, a medo da opinião alheia, o que vão pensar, será que eu estou fazendo certo, será que eu estou fazendo errado, né? Eu te fiz essa pergunta para a gente trazer esse recorte, porque isso acontece com muitas mulheres. Todas nós, em vários momentos, a gente tem medo de ser julgado assim. Faz parte. Todo mundo. Né? A diferença está no teu comportamento. O que tu vai fazer com isso? Sentir medo, eu vou parar? Como vocês veem, é uma mulher da ação, né? Não para, não para, não para. Não, deixa todo mundo doido que tá perto de mim. E aí? E aí eu vendi, fiquei um tempo, sei lá, acho que uns 2 meses parada, eu comecei a falar, eu já não sei, eu já sei que eu não quero algo que me prenda, eu já sei que eu não quero ficar administrando logística. O que eu vou fazer da vida? E eu já curiosa, já cheia de energia ali, precisava, né, fazer algo. Eu não sei ficar parada. Eu ficar parada... a gente teve uma reunião, um mastermind domingo, e um dos meus mentores, né, ele falou assim, quando você para de fazer algo, quando você está desacelerando, é muito ruim, porque aí você começa a ver problema em tudo. E se você está na função, você está agindo, as coisas continuam, né? E aí eu comecei a ficar ansiosa, o que eu vou fazer da vida, o que eu vou fazer da vida, tal. E aí, seguindo uma grande amiga minha, que eu conheci na época que eu morei em São Paulo, que era radialista, e eu fiquei muito curiosa com o que ela estava fazendo, porque eu via que ela estava rodando o Brasil fazendo palestras, e tinha muito a ver com empreendedorismo feminino. E eu falava, cara, o que essa mulher está fazendo? E eu comecei a chamar ela, e aí ela me apresentou para o mundo das vendas diretas, que, confesso para você, no primeiro momento eu não entendi o que eu estava fazendo. Eu entendi que era um negócio de colocar pessoas. Vi que existia muito preconceito em relação a esse modelo de negócios no Brasil. E essa primeira empresa que eu trabalhei é engraçado. Eu não tive resultado, de novo, eu não tive sucesso. Eu fiquei 2 anos lá. Os 2 anos. Exatamente. Até essa tem uma história engraçada. E essa dos 2 anos também é a tímida. Foi trabalhar com marketing de relacionamento. Exatamente. Só que na minha cabeça era algo muito simples. Quer dizer, na minha cabeça não. É algo muito simples, né? Eu lembro que a primeira palestra, eu comecei a fazer, eu falei, bom, eu tenho que trazer pessoas para consumir o produto. Eu vou construir o mercado consumidor de uma empresa. Ponto, né? Essa era a ideia que eu tinha. Engraçado que lá eu não gostava do produto, mas eu entendi que eu ia fazer um bom negócio. Fazia todo sentido. Eu vou construir o mercado consumidor de uma empresa e vou ter uma renda residual sobre isso. Eu posso trabalhar de qualquer lugar. Então, eu vou ter liberdade geográfica. Eu não tenho teto de ganho. Opa, isso aí é o que eu quero. E eu vou trabalhar com o meu horário, com o meu tempo, gente. Vai depender de mim. Então, eu falei, cara, é tudo que eu quero. Eu não tenho risco, eu não tenho que trabalhar com logística. A logística é da empresa. Eu só preciso divulgar. Tu não gostava, só tu não acreditava no produto que tu estava oferecendo. Não é que eu não acreditava. Eu não... Era um cosmético que eu acho que eu já gostava de um padrão um pouco mais alto. Mas aquilo ali fazia todo sentido como negócio. Né, como negócio, aquilo ali era mais popular. Eu falei, nossa, vai vender muito. Não, beleza, eu vou fazer esse negócio. E eu comecei a trazer pessoas, começou a dar certo, até que eu fui no primeiro evento de vendas diretas na minha vida. Olha só que loucura. E eu cheguei lá, era um monte de gente, era, sei lá, acho que 30 mil pessoas. E tinha pessoas no palco, e eu olhei aquilo, e eu nunca gostei de lugar com muita gente. Por isso que eu digo, gente, eu seria a pessoa que nunca faria o que eu faço. Eu seria a pessoa que nunca faria o que eu faço. As pessoas que me conhecem há muito tempo, elas acham assim sensacional a pessoa que eu me tornei, porque não faz sentido se parasse para pensar. E aí eu fui nesse evento e eu vi muita gente no palco chorando, emocionada e tal. E eu olhei aquilo e falei, não vou fazer isso, não é para mim. Eu nunca, jamais subirei no palco para falar com pessoas. Nunca. Em hipótese nenhuma. Isso não é para mim. Jamais, imagina uma câmera olhando para mim e eu tendo que falar. Não, sem hipótese nenhuma. E desisti. Olha que engraçado. Eu desisti. Eu tinha, sei lá, uns 2, 3 meses. Tu desistiu por quanto tempo? Pô, eu sou boa de desistir, cara. Isso é a maior qualidade que eu tenho, que eu sou tão boa de desistir que eu desisto de desistir rápido. E aí, eu acho que 1 mês e pouco depois eu voltei. E aí eu falei,
eu vou ter a humildade de aprender. Porque às vezes a gente chega num lugar e acha que já veio com algum resultado, que conhece outras coisas. E uma coisa que eu percebo muito da venda direta é que o que a gente precisa fazer é muito simples, né? É tão simples que muitas vezes a gente não acredita que é aquilo que dá resultado. As pessoas ficam procurando segredo, né? Eu até fiz um post ontem, né? O que você precisa fazer? Você precisa usar os produtos, você precisa compartilhar os produtos e você precisa ensinar as pessoas a usar os produtos. E quem quer ser cliente, né, consultor, você vai ensinar ele a fazer o mesmo. E aí a gente acha que precisa de... Não, eu preciso virar orador, eu preciso estudar oratória. Não, eu preciso virar influenciadora. A gente queria uma série de coisas e, na verdade, é fazer aquilo pelo tempo certo. E às vezes a gente não tem a humildade de entender a simplicidade desse modelo e acaba olhando com olhos errados. E também compreender que tu não vai plantar uma semente hoje e amanhã já está uma árvore. Olha a história que eu estou contando, né? O resultado todo que eu tenho hoje foi preparado em 40 anos, né? E aí, uma jornada, né? Exatamente. E aí, nessa empresa eu não ganhei dinheiro, mas eu aprendi muito, porque quando eu decidi voltar, eu decidi ter a humildade de aprender. E aí eu pensei, eu vou ser um copo vazio. Eu vou esquecer tudo que eu sei, porque parece, eu brinco que a gente está no Matrix, né? Parece que as pessoas vão te dizer, assim, coisas... Nossa, é sério isso? Dá realmente isso? Esses resultados financeiros realmente eles existem? Eu vou mudar minha vida mesmo com isso? Eu brinco que eu não sabia mais. O mundo de hoje nos tira o direito de sonhar. Eu não sonhava mais. Eu achava... Tu vê, eu sou de uma família que tem um nível social bem alto. E eu já achava que eu não ia conseguir ganhar mais que 10, 15 mil reais com as habilidades que eu tinha. E olha que eu tinha faculdade. Olha que eu tinha uma série naquela época. Mas se tu já tinha essa estrutura, por que tu não conseguia sonhar? Porque o mundo de fora ele vai tirando essa nossas, né? Imagina, olha o mercado hoje para você ganhar 10, 15, 20 mil tendo um restaurante. Meu Deus, quanto você não tem que investir? Né? Eu com a minha visão de querer de fazer um negócio, quanto eu teria que investir? Aquela visão, o que eu vou ter que investir? O que eu vou ter que fazer? E na época essa internet com todos esses coaches, as coisas ainda não estavam em alta, né? Então realmente eu não acreditava. Eu lembro que uma das primeiras coisas que me falaram para fazer e eu não acreditava era o quadro dos sonhos, que eu brinco que é o quadro da vida. E eu não acreditava naquilo. E o dia que eu comecei a fazer, aquilo fez muito sentido, tanto que eu brinco que hoje eu moro no meu quadro de sonhos. Que aí as coisas começam a acontecer e também te alimenta, né? Exato. Às vezes tu tá num dia que tu não amanheceu bem e tu já compreendeu que tem que fazer aquela rotina, as coisas do dia, e tu olha, por exemplo, eu tenho aqui no tela inicial do meu notebook, o meu dos sonhos, meu quadro dos sonhos. Então aí aquele dia que não acordei tão bem, eu olho, respiro. Acorda, menina. Vamos lá. Exato, e essa é a ideia. Aquilo que a gente não consegue conceber, a gente não consegue fazer, né? Produzir, vamos dizer assim. E é muito engraçado que quando eu entrei nessa indústria, o nível que eu olhei de graduação, ele fazia um pagamento de 150 mil. E eu não chegava nunca perto daquilo. Eu achei, vou ganhar esses 150. Porque quando me mostraram a pessoa que estava ganhando aquilo, que é uma mulher que eu admiro muito, eu achei ela tão tola que eu pensei, olha como a gente julga, né? Aquilo que a gente estava falando antes. Eu falei, se essa ganhou em tantos meses isso... se ela ganhou 150, só que eu não tinha 500. Ela ganhava 150. Daí eu pensava, eu sabia da história dela dentro daquela empresa. Eu não sabia da história de vida dela, né? Que é o que normalmente a gente faz. Na verdade, você estava avaliando o resultado. Exatamente. Que é o que hoje eu sinto que as pessoas fazem muito comigo. E aí eu pensei, nossa, pré-joguei. Se ela fez isso, eu vou fazer muito rápido. A vida nos ensina, né? A vida, ela vem nos dá chinelada. E aí eu entendi que lá eu tinha visão do 150, mas eu não tinha mentalidade para aquilo. E foi quando eu comecei a ler alguns livros, O Segredo da Mente Milionária, que mudou minha cabeça. Não é o que você acha que você pode, é o que você precisa entender o jogo do dinheiro. Vamos ver se eu entendi. Mesmo com toda a tua caminhada, naquele momento tu percebeu que tu precisava mudar a tua mentalidade. Total. Para que as coisas começassem a acontecer. Gente, dinheiro não é planilha financeira. Eu sou uma pessoa, inclusive eu não uso planilha financeira. Outro dia eu fiz uma palestra para várias mulheres, foi muito engraçado. E aí tinha, sei lá, quantas pessoas, e eu virei e falei assim, e eu sei que a minha contadora estava lá, e eu disse assim, quem aqui usa planilha financeira para gestão?
Agora o povo do financeiro fica doido comigo. Aí, sei lá, tantos levantaram. Ótimo. Aí eu falei aqui, quem ganha tanto? Quem ganha tanto? E foi baixando. Quanto mais alto o nível, as pessoas não usavam. Aí eu falei, pois é, eu sou a pessoa que mais ganha na sala e eu não tenho planilha financeira. Dinheiro tem a ver com mentalidade. Perfeito. E conta pra gente, como é que foi essa tua entrada no doTERRA? Em que momento estava o doTERRA aqui no Brasil? Vamos contextualizar. Então, como eu falei, eu fiquei 2 anos nessa empresa e eu trabalhava assim, gente, eu fazia muito e o resultado não vinha. Eu fazia muito, o resultado não vinha. Mas eu entendia lá dentro de mim que eu estava plantando. O que fazia muito? Apresentava, convidava, apresentava, mas eu não conseguia fazer as pessoas virem fazer o negócio junto comigo. E é importante fazer um recorte que agora muitas pessoas já conhecem o doTERRA, como funciona, já tem um material pronto que ajuda. Não tem muitas pessoas. Não? Não. No Brasil, hoje, tem menos que 4% da população cadastrada. Tá, mas tem algum estado que não tem ainda? Eu acredito que nem 10%. Florianópolis, que as pessoas já acham que está muito grande, só para você entender, tem 2,8% cadastrado. Ou seja, nada. E a nossa meta é que todo mundo conheça, né? Todo mundo tem que ter o seu óleo essencial em casa. E... gente... Então apresenta para as gurias que ainda não conhecem, porque eu já utilizo e eu posso Vou contar a história que aí vai fazer maravilhoso. sentido. Vou contar a história que talvez vai fazer sentido. Eu estava nessa empresa, não estava ganhando dinheiro. O tempo que eu fiquei lá foi o tempo que eu sobrevivi, basicamente, porque eu investi, eu viajava para os eventos, eu queria aprender, eu queria me desenvolver lá. Eu entendi o desenvolvimento pessoal. Até essa empresa, eu nunca trabalhei o desenvolvimento pessoal. E ali eu comecei a estudar, a ler ler bastante. Hoje até eu tenho que voltar a ler mais. Hoje eu estava brincando ainda com o Dani, preciso voltar a ler mais. Eu fiquei muito na onda dos áudios e tal, que eu amo, mas também a leitura ela é fundamental. E eu comecei a ler e me desenvolver. Segredo da Mente Milionária, o negócio do século XXI. Só que eu vi que eu não estava tendo resultado. Eu já tinha 2 anos e pouco. Porque as pessoas entendem que é assim, 3 meses, não tenho resultado, eu vou desistir. Não é assim, gente. Olha só, 2 anos. E aí, algumas pessoas começaram a vir falar de doTERRA para mim. No primeiro momento, não fazia sentido. Porque eu olhava assim, gente, mas óleo essencial, cheirinho de casa... né? As pessoas não falavam muito do produto para mim, elas falavam muito do negócio. E eu pensava, nossa, isso aqui deve durar meses. Como a pessoa vai recomprar todos os meses? Porque quando a gente pensa dentro do nosso negócio em renda residual, que é aquela renda que vai acontecer mesmo quando você está dormindo, quando você não está trabalhando, né? Por exemplo, esse ano eu confesso para você que foi o ano que eu menos trabalhei nos últimos 5 anos. Não, talvez nos últimos 7 anos. É o ano que eu menos trabalhei e o que eu estou mais ganhando. Por quê? Construiu, né? Eu construí, exatamente. Eu criei essa renda residual, eu criei esse mercado consumidor. E hoje, independente de eu estar trabalhando ou não, as pessoas estão consumindo esse produto, né? Essa é a ideia base. Então, eu pensava, mas se isso aqui não acaba em 1 mês, como é que a pessoa vai recomprar? Claro que acaba, eu não sabia era como usava. E aí, no começo, eu fui um pouco teimosa, eu não aceitei, eu não estava aberta. Como muitas vezes não é que... Eu sempre falo para a equipe, a pessoa não está dizendo não a você, ela está dizendo não a ela mesma naquele momento. E para qualquer oportunidade, as pessoas necessariamente não estão dizendo não para você, elas estão dizendo para aquela oportunidade naquele momento. E eu disse não algumas vezes. Aí fui fazer um evento, participar de um evento chamado Millionaire Mind Intense, que é exatamente do Segredo da Mente Milionária, em São Paulo. E lá, um amigo meu me falou, você deveria olhar para a doTERRA. É a sua cara. E eu sou uma pessoa de vestir muito a camiseta daquilo que eu faço. Então, para mim, era quase uma traição eu pensar em outra empresa. Isso tipo 2018? 2018. Foi em novembro de 2018. E antes disso, deixa eu fazer um adendo, no dia 6, foi em novembro de 2018 que aconteceu isso, finalzinho de outubro de 2018, em 2018, no dia 6 de outubro de 2018, era aniversário de 37 anos, e foi o dia da minha decisão de que eu não aceitaria mais a minha vida como ela era. Eu estava quebrada financeiramente, eu estava quebrada emocionalmente, porque estava tudo errado na minha vida pessoal, e aquele dia, eu lembro, fazendo 37 anos, eu virei e falei assim, cara, eu não construí nada na minha vida. Se eu morrer hoje, eu não deixei nada. Não é deixar um financeiro, eu não fiz nada, não impactei ninguém. Talvez minha mãe e meu pai sintam falta. Se eu morrer, nem eles vão sentir. Acho que nem meus irmãos. Não tinha feito grandes coisas na minha vida. Essa era a sensação que eu tinha com 37 anos. Então, 37 a gente pode dizer que é um marco.
pra ti. Total. Para mim, dia 6 de outubro de 2018, como meu aniversário de 37 anos. Eu sempre falo isso nas 37, palestras. quase 40 anos, né? Muitas pessoas teriam desistido. E eu tinha uma coisa dentro de mim que eu sempre disse que aos 40 anos eu queria eu queria me aposentar financeiramente. Não me preocupar mais necessariamente com dinheiro. Né? Poder viver bem. Né? E eu olhei aquilo e falei, cara, eu tenho 3 anos para fazer isso, tá tudo errado. Tô quebrada. Eu chorei o dia inteiro. Mas como sorrir é músculo e eu sempre faço isso, eu fiz as coisas que eu tinha que fazer, fui almoçar com a minha família, sair para jantar com as minhas amigas, você vai olhar nas fotos, eu tô linda, magérrima. Mas dentro eu tava destruída e eu lembro que eu parei, no final, uma grande amiga minha que faz do Terra comigo hoje, a Cibele, a gente parou o carro, ela foi me dar eu lembro que chovia muito, e ela foi na garagem para me dar parabéns lá do meu prédio, só para poder me dar parabéns, já era quase a meia-noite, eu chorei. Eu falei, amiga, nunca mais eu vou passar um aniversário desse jeito, eu vou mudar minha vida. E nisso eu já estava estudando muitas coisas, volto a falar sobre mentalidade, eu sou fã de Bob Proctor, quem quiser anota aí, Bob Proctor, procura no Google, e tem tudo lá no YouTube. E, gente, aquilo ali já começou a mudar a minha vida, e eu falei, eu não aceito mais de jeito nenhum aniversário da minha vida mais assim. Eu nunca fui comemorar aniversário. Depois desse, meu Deus, eu sou rainha. Então, tu trouxe pro consciente. Exatamente. Eu não determinou. permitia. Exatamente. Menos de um mês depois, eu estava nesse evento, falaram de doTERRA, e eu falei, cara, mas de novo doTERRA, aquela empresa dos olhinhos, não faz sentido nenhum. O que eu vou fazer? Muitas vezes a vida Mas te aí eu olhei, eu tenho uma coisa que eu sempre digo assim, a gente não faz uma coisa na vida, normalmente por duas razões. Uma, medo. A gente tem medo, então a gente não quer fazer, o que é uma besteira. E não é uma coisa que eu tenho muito, assim, eu tenho medo, mas eu faço, como vocês já perceberam. Mas a segunda foi, eu pensei assim, cara, a outra é soberba. Aquilo que eu não conheço, não existe. Você já percebeu isso? Às vezes a gente acha que só porque aquilo não é algo comum a você, aquilo ali não vai dar certo, não existe. E normalmente é justamente no que não é comum que estão as maiores oportunidades, né? E aí eu falei, cara, eu acho que eu tô errando na soberba. Eu lembro que eu pensei bem nisso. Eu vou chegar em casa, eu bem quieta, cheguei em Floripa e comecei a estudar sobre doTERRA. Errando na soberba. Errando na soberba. E eu comecei a estudar sobre doTERRA. Eu não entendi o produto, mas eu fiquei impactada com a empresa. Porque é uma empresa de venda diretas que não tem a coisa da ostentação do cheque. Cris, mas você mostra a vida que você tem. Eu falei, eu tô mostrando o resultado de alguém que resolveu mudar de vida. E que Vocês tá trabalhando. Nunca viram eu, Cris, mostrar um cheque meu, ou quanto que eu ganhei da doTERRA no mês, nunca viram eu botar nada de pontuação, e não vão ver, e não é porque eu tô competindo ou não com alguém, é porque não é isso que vai inspirar as pessoas. O que inspira as pessoas de verdade é a vida que a gente pode mostrar que dá para viver. Né? E talvez eu nem postaria nada disso nas redes sociais se não fosse para inspirar outras pessoas. Com certeza, não mostraria. Eu com certeza. Porque tu tem consciência que tu mostrar aonde tu conseguiu chegar e o que tu fez ajuda as pessoas a isso, acreditarem que pode. Despertar esse querer em outras mulheres. Exatamente. Né? Foi o que aconteceu comigo. Eu vi outras pessoas tendo grandes resultados na vida. Eu lembro que minha pergunta era por que as pessoas têm grande resultado e eu não? O que eu tenho? Eu sempre falo assim para mim, se uma pessoa pode, eu também posso. Eu sempre trago isso para mim quando eu quero alguma coisa, né? E aí a gente entra no processo de autoconhecimento novamente, juntando a tua jornada, tudo que tu passou na tua vida e o que tu fez com o que tu passou. Exatamente. Esse despertar de consciência, de mudança de mindset. Exatamente. Os recursos que tu foi buscar. Um livro é caro. Eu já ouvi? Ignorância é bem mais caro. Eu já ouvi isso. Ignorância é bem mais caro, gente. Tu ignorar as coisas, principalmente no que se relaciona a ti, é cruel. Gente, investimento, eu acho que eu até deveria investir mais. Hoje em dia eu tenho me questionado se eu não deveria investir até mais em desenvolvimento pessoal, até porque vamos combinar uma coisa? Desculpa. Quem quer tem tudo de graça na internet hoje. Já não precisa gastar R$1. Você consegue baixar livro de graça em PDF. Você consegue... Ai, Cris, está ensinando coisa errada. Ai, gente, vamos ser honestos. Quem quer, tem áudios, tem podcasts maravilhosos. Quem quer desenvolver a sua mente, desenvolve. É uma questão de decisão e de querer, não é uma questão financeira. Não, e escolha do teu tempo. Exatamente. Mas o meu dia...
eu tenho tanta coisa para fazer, mas quais são as tuas prioridades? Escuta o Hoje, podcast na tua lavando vida. louça. Viu? Podcast lavando louça. Ou tá dirigindo, o que Era importa... o que eu mais faço quando eu tô viajando, quando eu tô... Ó, o Dani já é treinado aqui. O Dani, o dia que resolver entrar na Terra Verde Amante. Ele já é cadastrado, gente, nem olha. Esse dia que eu escuto muito, muito, muito. Eu tô dirigindo, eu tô ouvindo o treinamento, eu tô ouvindo áudio. Eu noto, vou botar um exemplo agora, que eu tô numa fase que eu tô gostando muito de treinar. Eu tô apaixonada por musculação, treino e tal. O meu personal faz os vídeos que eu posto, muitas vezes não é exibido, gente, juro pra vocês. Ele faz aqueles vídeos, alguns, obviamente, ele posta pra mostrar ali. E a minha ideia com isso é mostrar a constância que eu tô fazendo, mas é pra eu olhar, ver o que eu tô fazendo errado no exercício, até porque a gente tá fazendo todo um trabalho com fisioterapia por causa de umas questões que eu nem vou falar hoje. Mas eu olho o meu vídeo para saber como eu tô fazendo exercício, no que eu melhorei, no que eu melhorei, o que melhorou no meu corpo, o que não. Esses detalhezinhos, e a gente tem que aprender a ter esse olhar crítico pra gente, porque o resultado ele vem dos detalhes. Outra coisa que eu acho importante a gente mencionar é que tu tem uma rotina, né? Insuportável, eu sou bem disciplinada. E eu não era. Tu vê, tu construiu. Era uma coisa do acaso. A Cris nasceu assim. Não, a Cris construiu eu era disciplinada e sem disciplinada. Fala um pouquinho dessa rotina. Eu vi que tu tem horário, tal horário, tal coisa, tal horário. Então, daí quando... Até para esclarecer, quando veio a doTERRA para minha vida, eu sinto que eu já estava preparada, porque eu já tinha estudado muito, eu já tinha entendido que dava para sonhar, que dava para realizar, mas que para isso eu precisava criar rotinas de sucesso. As pessoas acham que sucesso ou é sorte, ou uma grande coisa acontece na vida delas e aí elas vão ter sorte. Tipo assim, nossa, doTERRA apareceu na vida da Cris em 2018, que sorte é dela, não tinha ninguém. Foi o acaso. Não, eu estava em primeiro lugar, preparada para a doTERRA naquele momento. E em segundo, eu estava buscando algo. Eu já estava procurando algo, né? Eu não estava sentada dentro de casa quando a doTERRA Não foi uma mágica. Não. E ali eu já entendi a importância de o pouco todo dia, ele é muito maior do que um grande feito, né? Vamos supor, você fez... Sabe o cara lá que é o cantor de uma música só? Ele vai lá e faz uma música que ele explode de vender e depois ele não faz mais nenhum hit na vida inteira. Pronto, morreu, ninguém sabe. É o fulano da música tal. Né? Vai ganhar dinheiro? Vai. O cara que fez Jingle Bell tem dinheiro até hoje. Mas ele só fez Jingle Bell. Né? Eu não falar um outro que seja com nome para não ofender ninguém. Então tem muito isso. Então não é um grande feito, né? Agora você vê pessoas que demoram muitos anos fazendo várias músicas com um pouco de sucesso, daqui a pouco vem um hit, mas todo aquele histórico, toda aquela construção mantém ele cada vez mais toda forte, aquela jornada. Consegue manter. Então, assim, a rotina todo dia. Então, quando eu entrei na doTERRA, eu já estava muito preparada para isso. Eu me apaixonei pela empresa, eu vi o quanto a empresa ela tinha a ver com tudo que eu acreditava de impacto social. E a doTERRA tem uma característica que tem tudo a ver com Mulher Você Pode, que é uma empresa que se destaca por ter uma liderança feminina, embora a gente vê muitos casais, e aqui no Brasil ainda tem, ainda não, gente, pelo amor de Deus, não quero dizer que não, mas temos bastantes homens nos níveis mais altos, mas a doTERRA se destaca na base dela, principalmente, por ser algo muito feminino, porque o produto tem muito a ver com o feminino, é o cuidar, né? Eu brinco que quando você cadastra... quando o novo consultor começa com você, que ele é homem, ele vem pelo negócio, você senta com o kit que você vai dar 3 olhos, ele vai usar aqueles 3 olhos, você vai ensinar os 12, ele vai usar 3. E ele vai querer trabalhar, aquele impacto muitas vezes dele vai ser menor. Se a mulher, a esposa dele, não pegar aquele kit, comprar, fazer a família inteira usar, vai usar bem menos, é engraçado. Gente, toda regra tem exceção, pelo amor de Deus. Vai ter gente que vai ver isso aqui e vai ficar brava, mas ainda bem que é pra mulher. A mulher, não, ela vai chegar em casa, ela vai começar a usar, e ela vai distribuir para a família. E eu brinco, faz uma comparação. Uma vez falaram isso para mim e fez todo sentido. A mulher, quando ela o homem, quando faz dieta, só ele faz dieta na casa. Vocês já perceberam isso? Só ele faz dieta na casa, ninguém mais. Então, assim, aí a família inteira, a esposa é capaz de fazer um brigadeiro e comer na frente dele. Não é? Agora, se a mulher faz dieta, o marido faz, os filhos fazem, ela influencia todo toda a mundo família, faz. né? E não tem opção, ela manda.
ela não vai ter mais brigadeiro nessa casa, não vai ter mais brigadeiro, ninguém compra leite condensado. E a mesma coisa acontece com óleo, aí você começa a ver, e eu lembro que quando eu fui pesquisar sobre a doTERRA, teve uma coisa que me chamou muita atenção, que era assim, a doTERRA, ela se destaca por ter uma grande retenção, por ser uma empresa onde mães vão. A mulher que não consegue voltar ao mercado porque quer trabalhar com seu filho em casa, a mulher que não foi aceita de volta ao mercado porque quer trabalhar. Então tinha esse grande destaque e realmente a gente vê e cada vez mais mulheres se destacando. Também é uma oportunidade para mulheres que querem ter a sua independência. Total, gente. Em todos os sentidos. Total. E as pessoas têm que entender, hoje eu brinco... Eu vou falar uma coisa que talvez se torne polêmica, mas que eu espero que não seja interpretada de maneira errada. Eu não gosto de ser colocada com a bandeira de feminista. Eu, na verdade, não gosto de ser colocada com a bandeira de nada. Eu não gosto de bandeira. Então, assim, gente, espero não criar nada polêmico, se for. Eu falo que a mulher, ela precisa ter a independência dela, independente do que ela representa no seu lar ou fora do lar, ou o que for. Porque independência, eu noto muito isso quando eu converso com as mulheres no geral, porque assim, às vezes elas foram para casa, elas decidiram ser mãe em tempo integral, e é maravilhoso, eu acho incrível isso. Se eu for mãe, eu vou querer ser 100% em tempo integral também, vocês vão ver eu desaparecer do planeta, vai ser o dia que você é mãe. Eu acho que é cara, se a pessoa pode isso, que incrível. Só que chega um momento em que ela começa a sentir falta de se encontrar. Eu escuto muito isso das mães. Ela começa a olhar e falar, tá, mas agora eu quero ser eu de novo, eu não quero mais ser só a mãe. Não sei se você já percebeu muito isso nas mulheres. E dentro dos vários papéis que a mulher exerce no dia a dia, não é uma coisa só. Então, assim, exatamente. Eu estou realizada como mãe, eu estou realizada no meu casamento, eu estou realizada em tantas outras coisas. Mas no meu lado do empreender, do realizar. Exato. A carreira, eu sempre falo, gente, a carreira, ela tem muito a ver com o seu eu. Né? As pessoas falam, eu vejo porque eu sinto que muitas vezes eu sou muito julgada por não ter filhos ainda e por dizer que eu queria muito, para mim era muito importante a carreira. Porque eu entendo que a carreira tem muito a ver com você. Você se realizar. Claro, se realizar com você mesmo. A família tem a ver com você se realizar com os outros, né? E aí o que eu noto muito que acontece é exatamente isso. As mulheres vão lá e falam assim, eu quero voltar a trabalhar porque eu quero me encontrar de novo, eu quero me sentir eu de novo. E então, isso é muito bacana. E aí tem a ver com exatamente as realizações pessoais. Né? E nós mulheres, muitas vezes a gente esquece, né? A gente quer tanto a realização externa do outro, que acaba esquecendo da nossa. E aí, daqui a pouco, olha a vida de todo mundo acontecendo. Na verdade, é o equilíbrio, né? Exatamente. A gente passa a vida inteira tentando equilibrar as coisas, porque isso traz mais momentos de felicidade, de alegria, já que são feitos de momentos em qualquer área, né? Exato. E aí, eu sempre quis fazer algo que impactasse a vida de outras pessoas. E aí, quando eu conheci a doTERRA, aquilo ali fez todo sentido para mim, eu me apaixonei pela empresa e eu no começo ainda não entendi o produto, gente, por incrível que pareça, 99% das pessoas entram na doTERRA primeiro pelo resultado do produto e eu olhava aquilo e falava, gente, não acredito, isso aí deve ser feito. Teve alguma situação, deve ter tido várias nessa caminhada, que chegou a fazer tu dar uma balançada assim, um desafio nessa caminhada com a doTERRA? Várias. Pode contar uma pra gente? Gente, é engraçado, né? Eu falo que cada degrau que a gente... Eu não vou nem dizer degrau da empresa, mas cada degrau da vida, né? Quando a gente sobe um nível de vida, é um desafio novo. Eu brinco que a vida é um videogame, né? Eu comparo com um videogame. Cada hora você tem um monstro pra matar. Matou o monstro, você passa de vida, né? Você pensa que eu sou super gamer. Mas é o game antigo. Nem sei se os games de hoje são assim. Mas eu acho que os desafios, desde vencer o meu lado de timidez e vir falar público, que hoje é o que eu mais faço. Isso é a questão financeira, né? De você... Eu acho que o mais difícil de lidar é o preconceito. Que eu tive, principalmente
No começo da venda direta, no começo da doTERRA, das pessoas não acreditarem no modelo de negócio, das pessoas no começo também não acreditarem no produto. Hoje a gente tem muitos médicos falando, então hoje eu brinco que é fácil, nunca foi tão gostoso, prazeroso e fácil fazer doTERRA, e não é por causa da graduação, né, no nível de presidente que eu tô, mas porque as pessoas já reconhecem a empresa. A gente tem agora a fábrica, né, primeira fábrica fora dos Estados Unidos sendo construída aqui em Joinville, gente. 5 anos depois a gente tem uma fábrica, que era algo que a gente nem esperava, né, no momento que eu entrei na doTERRA, a doTERRA tinha acabado de chegar no Brasil. Não, gente, eu não fui uma das primeiras, por isso eu estou onde estou. Não se enganem. Tinha muita gente que entrou antes de mim e não está nem fazendo mais. Então, o sucesso não tem a ver com isso. Eu gosto muito de falar, as pessoas adoram dizer assim, quem chega primeiro bebe água limpa. O boi que chega. Aí eu falo, gente, não, quem chega primeiro limpa o fosso. Cara, a gente teve que fazer muita coisa doida. Porque, na verdade, construir do zero algo que não tinha. Exatamente, as pessoas não falavam de óleo essencial. Então, a gente teve que lidar com o preconceito de muitas pessoas, ou porque elas não conheciam óleo essencial, ou com muitas pessoas que não entendiam a segurança e a qualidade dos óleos essenciais da doTERRA. E muitas vezes, nesse começo, eu entendo elas, gente, eu entendo de verdade, acharam que o que a gente fazia era muito errado e depois, hoje, estão aí com a gente abraçando essa causa, então isso é muito legal. Mas teve a questão de logística de começo de empresa. Gente, eu lembro que tem uma... Eu tenho que postar essa foto, eu vou pedir pro Lester uma foto minha deitada. Teve uma fase que a gente teve um problema de logística na doTERRA, lá em 2019, que eles mudaram a empresa que ia entregar os óleos essenciais no Brasil, e os pedidos estavam demorando 2 meses para chegar quase. Então as pessoas achavam que a gente estava vendendo mentira, né? Então a gente já falava que vinha dos Estados Unidos. E aí, para facilitar isso, eu ia com o Lércio, que é um diamante do meu time hoje, a gente pegava o carro, passava a madrugada na estrada, ia para São Paulo, na sede, buscar os produtos. E às vezes o produto faltando, mas aí a gente voltava e entregava. A gente dizia que era os transportes Laércio. E eu tenho uma foto deitada com 170 pedidos que a gente ajudou a embalar. Ou seja, desbravando mesmo, Exato. né? Ajudou a embalar 170 pedidos. Laércio, preciso dessa foto. Dani, pede para eu lembrar o Laércio que eu quero essa foto. Tá horrível, mas tudo bem, é para as pessoas entenderem. 170 pedidos que a gente retirou na sede, invasou. Quem nos ajudou a invasar foi o William Lembe, que hoje que já era, né? Diretor de vendas, então você vê. E o diretor-geral da empresa, o Elton, também chegou, teve dias. Então, a gente lá fazendo a coisa acontecer. A mão na massa. Mesmo, botando a mão na massa. Para poder resolver um problema, gente. E aí ganha mais que resolve mais problemas, gente. Aprendam isso. A vida não é sobre ser mais fácil, a vida é sobre ser melhor. Eu quero fazer um recorte. Inclusive, mulher, na tua vida hoje, tu tá colocando a mão na massa? Será que a tua mente tá pronta para pagar o preço pelo que tu quer? Para construir esse caminho? Viver essa jornada? Então, fica com essa reflexão. Algo interessante que as pessoas perguntam muito também é como é que funciona os valores, não é cargos, né? Como é que é o nome? Pode chamar de graduações, né? A gente tem um plano de carreira como qualquer empresa, né? Onde você começa e você tem um plano para seguir. O bom do nosso modelo de negócio é que você não precisa tirar ninguém de nenhuma graduação para poder crescer, né? Que é uma visão muito errada que as pessoas têm. Qualquer pessoa, hoje eu sou presidencial Diamond, que é o topo de carreira da empresa. Qualquer pessoa do meu time pode ser mais do que eu. Qualquer pessoa. Não precisa me tirar do cargo, porque não é um cargo dado, né? É uma conquista que você faz. Conforme as vendas. E tem a ver com vendas e principalmente com formação de liderança. Então, hoje, para eu estar no nível que eu estou, eu preciso ter pelo menos 6 líderes platinums. Ou seja, eu preciso mudar a vida de pelo menos 6 pessoas, que vão mudar a vida de outras 18 pessoas que vão, e aí isso impacta, né? E aí quando a gente chega hoje, só para você ter ideia, no passado a minha equipe gerou aí em torno de... gente, do ano passado eu não lembro, mas eu acho que foi uns 35 milhões de reais no ano passado. Tá, mas começa com... Começa com manager, depois director, executivo, elite, premier,
Aí depois a gente vai, Premier ali já é um nível de liderança, né, onde você já tem uma renda ali em torno de R$2.500. Depois a gente vai para Silver, que a gente já fala de uma renda de R$4.000 por mês. 4 a 5, tem Silvers que chegam a tirar 10 mil. Gente, isso é uma média, porque não é um salário, tem a ver com a produtividade do seu time, tá? Isso é muito importante de se entender, não é um salário, é uma produtividade, é como se fosse uma mini empresa sua. Eu, Cris, tenho uma empresa no meu nome que recebe a bonificação mensal, pago impostos bonitinhos. Pago imposto, gente. Eita, mas que a gente tem que ficar feliz quando paga imposto, porque só paga imposto alto quem ganha bem, né? Então, tudo certinho, né? A empresa só te paga se você tiver empresa, dependendo, depois de um certo nível, né? De um valor mensal, você precisa ter uma empresa, pode ser uma MEI. Então, isso é muito sério as pessoas entenderem, para entender a visão de empresa, que é o que eu sempre falo. Não entre na doTERRA achando que é um emprego, que alguém vai te dizer o que você tem que fazer. Entre na doTERRA entendendo que você hoje tem um negócio. E como você vai gerir o seu negócio, como você vai trabalhar, você é o seu próprio chefe, né? Tá, e aí mas vai Silver, até Gold. isso, Silver, Gold. Gold, ele tem uma renda, normalmente Gold é onde todo mundo olha primeiro, porque está entre 10 e 15 mil reais, que eu acho que começa, o brasileiro ainda consegue ter uma visão bem clara, e aí a gente fala do Platinum, que é em torno de 20 a 25, e aí a gente tem ali o Diamante, que é o sonho das pessoas, que é em torno ali de 40, 30 a 50 mil reais no Brasil, né? Isso tudo vai depender do tamanho, como eu falei, das equipes. E aí depois, o que vem? Aí depois veio o Blue Diamond, mas daí a gente não vai falar mais de valores, né? E os Presidential Diamonds. Aí a gente não fala mais de valor. Mas quem quiser, a gente procura no Google Plano de Carreira doTERRA, que tá tudo lá. Eu sei. Depois eu conto. Mas dá para mudar de vida, né? E isso é o mais bacana do negócio. Para você crescer, você precisa mudar a vida de outras pessoas. Hoje, quando a gente olha no nosso time, eu não faço mais nem ideia de quantos golds assim eu tenho na rede. Não sei. Já são mais de 30 mil pessoas, não faço ideia de quantos. E eu, acompanhando as tuas mídias, a tua caminhada, eu percebo que tu tem um grande envolvimento com o teu time. Seja os vídeos que tu faz, eu acredito que tem encontro pelo Zoom, alguma coisa nesse sentido. Eu vejo que tem todo o movimento. Então, um olhar e um direcionamento também. Eu brinco que o papel no nível de liderança que eu tô hoje, eu brinco que ele é meio complicado. Algumas pessoas até não são todas pessoas que concordam, mas eu aprendi isso com o meu mentor, ele é R. Medeiros, que é meu patrocinador da doTERRA, e eu vejo que os outros grandes líderes é a gente entender que a gente é o mensageiro e não a mensagem. Isso é muito importante dentro do nosso modelo de negócio, tá? E a gente não tem que ser o topo do nosso negócio, ser o centro do nosso negócio. Eu acho que a ausência dentro da minha equipe ela é fundamental, porque a ausência dá espaço. Só que, claro, na graduação que eu já formei líderes. E hoje, o meu maior sonho são meus líderes se destacando cada vez mais. Mas eu tenho equipes menores, equipes que ainda estão em formação. E aí, nessas equipes, eu faço, por exemplo, mentoria mensal. Eu estou há 6 meses sem trabalhar em uma nova equipe, agora vou começar, estou à procura, gente, estou à procura de mentorear algumas pessoas para que não sejam da doTERRA, gente. Não queremos confusão, dá para, né? E agora, e aí eu trabalho mais próximo a essas pessoas. E os meus líderes maiores, eu brinco que eu sou igual um pai, uma mãe que fica ali, né, está quando precisa, mas com filhos que já estão crescidos. Tem um treinamento muito legal que cada nível, né? Cada nível você está numa fase da vida. Então hoje eu trabalho mais diretamente com as crianças. Os que já são de adolescentes eu já apareço menos, os que estão adultos é só quando realmente eles me procuram. E isso é o incrível do nosso negócio, né? E é muito difícil quando a gente está num negócio como o nosso, em que você, dentro de onde a gente está, a gente tem uma certa fama, né, um status, a gente lidar com o nosso ego de também saber a importância da nossa ausência. Cris, qual o conselho que tu daria hoje para a mulher que está em casa e se interessa em conhecer melhor doTERRA,
Me procure. Brincadeira. Senão o povo vai ficar com medo de compartilhar esse podcast maravilhoso, gente. Eu acho que assim, se você... Quem assistir aqui tá vendo doTERRA, a gente dá outro conselho. Mas se você não faz doTERRA hoje, você não precisa se cadastrar como pessoa num nível grande, gente. Não tem a ver com isso, cuidado com isso, não tenham esse erro. Eu sempre as pessoas me perguntam, é importante se cadastrar? Não, mas é importante saber a equipe com quem você vai se cadastrar. Isso é fundamental. Porque além da pessoa que vai te trazer, que pode ser um amigo, que pode ser alguém mais próximo, que está naquela fase do crescimento, que é muito legal, porque vocês vão estar no mesmo ritmo, é muito importante saber o que esse time tem para te apoiar. Isso é fundamental, mesmo como cliente. Porque a pessoa que vai realmente te ensinar a usar os olhos, a equipe que tem uma série de coisas para te ajudar a aprender sobre os olhos, as coisas não ficam simples, soltas, fácil. né? Exatamente. Então, eu acho que é muito importante você... Não é só o que, mas com quem. Perfeito. Né? Como Então, passa isso é bem rápido, importante. né? Pois é. Eu quero aproveitar, antes da gente terminar, para te fazer um convite. Opa. Mulher Você Pode não é só um podcast. Mulher Você Pode é um movimento que tem a proposta de trazer esse despertar para as mulheres em relação à saúde emocional. E eu acredito que seja pelo podcast, seja pelas lives que a gente tem feito, as rodas terapêuticas, treinamentos emocionais, a gente fazer esse despertar, trazer essa consciência para outras mulheres. Agora, trazendo para o podcast, eu tenho assim feito um convite para as mulheres que vêm, que é fazer o autoabraço. Que o quanto isso é importante durante o dia. Por exemplo, tu está com alguma questão, aquele dia tu não acordou tão bem. Acordou atrasada, tu está agitada. Para tudo e te permite ficar 1 minuto nesse processo. Isso vai fazer tu te sentir muito bem. Isso é trazer também essa regulagem emocional para ti. Não terceirizar, né? Pra ti. Sim. Eu, tô me acolhendo. Isso é maravilhoso. Obrigada por ter vindo, querida. Eu que agradeço. Deixa eu te dar um abraço.